Então, mais uma vez eu me apresento, meu nome é Ibarmesh. Vamos começando aqui. Eu já falei sobre a situação da relação entre homem e mulher. Então, primeiramente eu tenho que dizer que para vocês se inscreverem no canal, temos a divulgação no Insta também. Se inscreve, mais uma vez dizendo, dá like, compartilha, assiste os vídeos, conteúdo muito bom. Um leva ao outro, tem que assistir todos os vídeos. Ai caramba. Beleza, já passei a deixa, né? Tudo mais. Então vamos lá. Já falei sobre a situação do homem e da mulher, já falei do açúcar, dos princípios da humanidade. Então já introduzi o capital, o conceito do capital, o capitalismo e o capital na condição humana, na condição orgânica e o que acontece no dia a dia do pessoal. Esse fungado é meio chato, mas daqui a pouco ele passa, como vocês já perceberam. Agora eu vou falar da política, que também é um meio que foi desenvolvido graças não graças à condição do conceito do capital ou da prática do capital, a política que se desenvolveu também juntamente ali, mas eu não sei assim, porque eu nunca pesquisei muito, mas eu não sei o que veio primeiro, se a política ou se o capital, porque como eu falei no outro vídeo, primeiramente se iniciou com a obtenção de minério, de recursos naturais, o ouro, a prata, depois o metal, mas aí assim, eu acho que primeiramente veio a condição militar, o militarismo, depois veio os reinados, juntamente com o militarismo surgiu justamente para defender os reinados, mas talvez o militarismo tenha surgido antes, porque nas civilizações antigas, acho que sim, porque assim como o conceito do trabalho, como eu falei nos outros vídeos, a situação militar, ela vem desde os primórdios, desenvolvimento de civilizações para poder obter território, para poder guerrear, para poder combater. Então eu acho, não sei, eu não pesquisei, nunca pesquisei e tal. O meu assunto é livre com o conhecimento que eu tenho, que é muito tempo, depois vocês vão conhecer, pouco a pouco vou passar nos vídeos. Eu acho que o militarismo veio antes do capital, porque junto com a necessidade de se obter conhecimento, mas pela falta de prática e pela falta de tempo, pela falta de prática de indumentária mental, conceitual, intelectual, e pela falta de tempo, pela obtenção de território, pela necessidade de obtenção de território para poder plantar, para poder cultivar, para poder se alimentar, para poder ter outros animais, o militarismo surgiu com o desenvolvimento de exércitos das civilizações antigas para poder combater com outras províncias, com outras nações que vieram depois. Mas nações já veio com capital, tudo mais, tudo certo. Então eu acho que o militarismo veio assim, não o militarismo em si, propriamente, mas assim o conceito de militarismo ele veio antes do conceito do capital, porque ele se desenvolveu com civilizações antigas para poder guerrear. E eles tinham a necessidade de. Isso aí eu acho que eu vou falar depois em outros vídeos, mas dá para resumir um pouco. Na situação dos deuses, de religiões e mitologias, inicialmente mitologias, de civilizações antigas, que eles tinham a necessidade de saber o que era um raio, ou de pelo menos não compreender, mas de pelo menos sossegar, de pelo menos aliviar, amenizar a dor ou o desespero em meio a, sei lá, um tsunami, um terremoto, uma enchente, um maremoto, um incêndio causado por um raio decorrente de uma tempestade e tal. Eles tinham essa necessidade, então eles se apegavam à mitologia, eles criavam histórias com isso, criavam deuses, como eu falei do outro vídeo da situação dos sonhos. Eles criaram deuses e criaram histórias mitológicas, narrativas, e eu esqueci o nome agora, estava tentando lembrar desde ontem, mas eu não vou conseguir lembrar. Histórias no caso, ou histórias, eu não sei, mas pode ser histórias com porque não faz parte do segmento socioeconômico, do segmento civilizatório. Eles criavam deuses para poder suprir suas necessidades com relação a fenômenos naturais.
Então, vamos lá. Sobre o militarismo que veio com o advento do capital. Ele surgiu para defender mais à frente, defender civilizações já em situações de obtenção de economia, de desenvolvimento econômico, para poder guardar a sua economia, guardar o seu, não o capital, mas guardar o seu poder aquisitivo através de recursos naturais, minérios, e através de moeda também, que obviamente era moeda mesmo, que era feito com prata, feito com ouro, feito com bronze, com metal ali forjado e tal, não tinha perícia, não tinha essas coisas do tipo, porque isso aí veio bem depois com revoluções industriais e por aí vai e tudo mais. Não industriais, mas revoluções desenvolvedoras da civilização. Mas estamos falando do militarismo, para resumir, a situação do militarismo, mas a política que nos gregos antigos eles diziam que os políticos eles tinham que ter conhecimento filosófico para poder trabalhar justamente e igualitariamente dentre todos os cidadãos, todos os membros das províncias ou das nações. Mas isso não aconteceu. Por quê? Porque com o advento do capital e depois do desenvolvimento da política, que foi já para ordenar o social, formar práticas para manter a ordem e o ciclo econômico através do Estado, a criação do Estado. Só que tem um detalhe, esse detalhe é bem importante, é bem interessante. O Estado, ele sempre foi básico, ele sempre foi direto, ele sempre foi reto, linear sobre a população. Ele foi feito para manter a população organizada. Só que ele foi feito para manter a população organizada através de leis e ordem e tudo mais. Só que tem a situação do capital, que fica acima do Estado. Por quê? Porque o Estado, o capital, ele gera a ordem no Estado. E o Estado gera a ordem para o cidadão, para os países, para manter líderes, que no caso são os políticos, para poder trabalhar com esse capital e desenvolver as civilizações. Mas como vocês podem perceber, o capital sempre está acima. E quem comanda o capital? Quem comanda o capital sempre é o privado. Tinha as civilizações, tinha os imperadores, tinha os políticos, tinha os assessores, etc, com cargos. Mas quem mantinha a ordem social, na verdade, eram os reis, os príncipes, os líderes das províncias e das nações, que tinham muito capital e que usavam esse capital, que antigamente era só ouro, prata e bronze e algum diamante, só recursos naturais. Depois veio com o advento do capital e da moeda, que antes era moeda, já virou moeda de prata, moeda de ouro, tinha pedra de diamante, rubi, esmeralda, etc. E então os reis é que mantinham o Estado em ordem, eles geravam a ordem do Estado e faziam com que o Estado gerasse a ordem no social. Com isso vem o conceito e a prática socioeconômica, ou seja, a junção do privado com o público, dos reinados, dos principados, da monarquia com a política, com o regime social, do particular com o público. Isso é ruim. Por quê? Porque existe essa camada, a camada social. Aí vem o nível, a camada social, socioeconômica no caso, porque aí a gente está falando do capital e do social, do político, vamos dizer assim, e do público, o social, socioeconômico, do político, o público, e do privado, que é o reinado, o principado, que depois foi se desenvolvendo, foi desenvolvendo o comércio. Mas antigamente, na Idade Média, antes e tal,
o comércio, ele ficava a nível abaixo dos reinados. Os reinados só faziam arrecadar, como eu falei no outro vídeo, eu acho que... Eu não sei se eu falei, eu não lembro, mas eu acho que eu falei que os reis só faziam arrecadar ouro, alimento das cidades, não, dos vilarejos, do povo do vilarejo. Eles arrecadavam minérios, arrecadavam vestimentas, eles faziam as pessoas trabalharem, recebiam pouco, mas faziam trabalhar no caso, artesãos e alfaiates e forjadores, no caso, mercadores, ferreiros, recebiam pouco, porque trabalhavam com prestígio, falso prestígio, obviamente que é falso prestígio. Por quê? Porque eles trabalhavam, vamos dizer assim, indiferentes, eles trabalhavam indignados, porque eles sabiam que recebiam pouco, mas eles tinham que obedecer ao rei, eles tinham que obedecer à alta cúpula. E eles não tinham condições de entrar nem nesse nível, eles não entravam nem nos salões e tal, mas eles faziam as roupas dos reis, dos assessores, as outras províncias vinham. Tinha os escravos também trabalhavam, mas os escravos eu nem falo, porque escravidão não tem manufaturamento, escravidão não tem trabalho, escravidão só tem escravidão só tem exploração, sei lá, trabalha em prol de ter remuneração de alimento, comida e dormitório, descanso, alojamentos mal instalados, condições precárias, pouca vestimenta. Os caras eram bastante fortes e tal, e tinham que ser fortes. Eles vestiam pouca roupa, eles lutavam em prol da sobrevivência. Eles se alimentavam, eles trabalhavam em prol de pouca comida e de pouco descanso, de pouca roupa, e eles lutavam em prol da sobrevivência, da própria vida. Eles lutavam, eles morriam nas lutas, nos coliseus e tal, nas arenas, ou eles sobreviviam, eles continuavam lutando. Alguns, quando tinham algum conhecimento, ou quando ganhavam muitas lutas, ganhavam posições, como braço direito do rei, sei lá, como líder de generais. Quando tinha muita prática de destreza de luta e tal, muita prática física, eles ganhavam posições de generais, posições militares patenteadas. Treinavam mais, mas conseguiam isso também. Mas aí tem um pouco mais de regalia, tinham mulheres, tinham festas e tal, mas isso eram poucos que ficaram na história. Então, voltando à situação do público, o social, o socioeconômico, o público político e o privado, o principado, o reinado, as civilizações foram se desenvolvendo e a política foi se desenvolvendo e o social foi se desenvolvendo também e o privado, no caso os reinados, foram se desenvolvendo. E o que aconteceu? O social começou a se desenvolver para um nível alto de consumo, só que o político começou a desenvolver um alto nível de organização. E o privado começou a desenvolver um alto nível de exploração, de desenvolvimento de práticas de meios de consumo, meios para gerar o consumo para as pessoas. E assim foi passando, foi crescendo, e surgiram guerras, como sempre houveram guerras, só que a situação se desenvolveu mais para nível de guerras, para não somente obter território, mas obter, sei lá, extermínio de líderes, extermínio de nações, extermínio de culturas, de religiões também. A própria religião, que também está no meio. Eu não sei se eu falei no outro vídeo que eu falei sobre o capital, mas eu não sei se eu falei. Mas a religião também influencia bastante. É algo muito falso, é algo muito fútil. Por quê? Porque eles estão acima até do privado. Eles estão acima, por quê? Porque eles estão com o poder divino, o nível divino, ou seja, nível divino, ninguém não é que não controla, mas assim, deixa na mão deles, vamos dizer assim, para dizer informalmente, deixa na mão deles, eles controlam o divino, nós injetamos capital para eles, para desenvolverem, injetamos recursos naturais, como vocês sabem, os templos, as catedrais, as grandes igrejas eram revestidas, eram formadas com ouro, muito ouro,
Tem algumas com diamantes, com outras pedras preciosas, com coral, eu acho que é coral, é um tipo de pedra preciosa também muito bonita e tal, esmeraldas e tudo mais. Por quê? Porque o privado queria fazer isso para poder manter o religioso dogmático e muito elevado e com muito design. Muito design, o que prende o socioeconômico, que é o nível mais baixo, que é o social, o socioeconômico, que são as pessoas, prende-as para poder se manter. Isso é muito interessante, para poder se manter numa condição muito assim, apegada mesmo, tipo apaixonada, seduzida, encantada pelo dogmático, pelo divino, a ponto delas nem conseguirem entender o que acontece, porque era feito em vários idiomas, vários dialetos muito interessantes que tinha que se estudar e tudo mais, mas como tinha muito ouro, muita pintura bonita, muita obra de arte e muito diálogo, muito texto nas escrituras sagradas e tal, as pessoas se apegavam a um jeito que, tipo, elas levavam aquilo como se fosse a própria essência delas. Como eu sempre faço, eu sempre trabalho na base humana. Elas levam aquilo como se fosse a essência delas. Assim, no corpo, a essência delas, mas na mente, que é o sonho que eu falei no outro vídeo, é bom vocês verem os outros vídeos, ela leva aquilo como se fosse realmente Deus de teologia, que eu chamo de Deus de teologia porque eu não denomino o nome a um ser superior, mas ela leva como se fosse algo que as constitui, e que realmente um ser superior as constitui, mas assim, se cada um tivesse sua própria ideia, a sua mente pensante, a gente podia chegar na guerra, vamos dizer assim, na guerra divina, porque cada um ia projetar, ia introduzir, na verdade, ia projetar a sua ideia, ia projetar a sua ideia no sonho, ia projetar a sua ideia no sonho, ia diminuir o problema na verdade, ia diminuir o nosso problema no social, ia diminuir o nosso social. Eu não lembro, eu vou passar o vídeo depois, é no Instagram que eu tenho, que é o conteúdo que eu vou passar o videozinho, aí eu vou lembrar, mas eu não tô lembrado agora, porque eu não costumo escrever, mas eu não consigo memorizar muito ainda as coisas, porque tem muita coisa na cabeça, e a minha estrutura não tá muito completa ainda, vocês vão conhecer a minha história. Mas então, tipo, o sonho delas, elas deixam para as entidades dominarem, ou seja, o privado e o religioso, o dogmático. Elas não têm liberdade, para poder, tipo, ter consciência. Elas acham que as coisas vêm de fora, mas as coisas vêm de dentro da cabeça delas, da mente delas, mas na verdade vêm de fora, vêm de influências religiosas, vêm de influências do privado, dos principados, das guerras, que eles usam muitas guerras para poder desenvolver mitologias, alegorias, eu lembrei o nome agora, para desenvolver alegorias religiosas de guerras épicas e tudo mais que eles tinham, para fazer guerras divinas, tipo, sempre uma coisa copiando a outra, uma civilização copiando a outra, e as pessoas, elas se perdem muito com isso. E voltando assim, tem a situação do design, a religião que está acima do privado, e o privado que está acima do público, e o público que está acima do socioeconômico ou do social, mas vocês estão entendendo já que eu estou explicando. São essas camadas. Mas assim, o privado que está abaixo, não pelo capital, pelo nível do capital, porque não tem condições, o privado sempre vai estar poderoso, porque o capital é o que trabalha no humano, a gente vai desenvolver isso para poder mudar, porque estamos no linear, vocês vão perceber isso também, vocês vão conhecer isso também, eu vou passar isso nos vídeos. Mas assim, o privado tem muito capital, mas não tem conhecimento, não tem prática de conhecimento, só tem prática de, vamos dizer, passar e receber dinheiro. É um negócio bem interessante. Então, aí eles injetam capital e recursos naturais que de todo jeito é aquisitivo no religioso, e o religioso gera o design que prende o público e o socioeconômico, porque até na política também, a política se influencia muito do que vem no religioso, porque no fim são pessoas. Por isso que fica assim emaranhado todo. Na verdade não é emaranhado, é a entropia. Porque o Gênesis ainda continua. O Gênesis continua até hoje. Eu vou passar isso depois. Quando eu passar o de divindade, talvez eu passe de divindade depois de religiosidade e de religião. É muito bom, o conteúdo é bom vocês assistirem. Mas calma, a gente vai chegar lá devagar. Então, vamos lá. O privado, ele injeta capital, como eu tô repetindo novamente. Recapitulando. O privado gera capital para o religioso criar o design, que prende o próprio privado, que são pessoas, como eu falei,
prende o privado, prende o público e prende o social. Mas o religioso também arrecada capital. Arrecada capital. Assim, é um nível alto também, é um nível alto. Acho que depois eles liberam de volta, é porque eu passo uma situação bem básica, eu passo um diálogo bem básico, para vocês entenderem. Porque tem muitos termos, mas eu não gosto de termos. Eu gosto de estudar, eu gosto dos conceitos filosóficos, mas eu também não gosto de nomes, tipo, fulano, não sei o que, Schopenhauer, nasceu em 1800 em tal país. Eu não gosto disso. Isso prende muito a pessoa a termos, e a pessoa tem que pegar conceitos. Depois que pegar conceitos, tem até no vídeo do YouTube também, decência primeiro, respeito depois, conhecimento primeiro, religião depois. Eu não sei se eu já falei, mas as pessoas perdem a imaginação, que é mais importante do que conhecimento. Eu acho que já falou e realmente é muito mais importante. As pessoas perdem o conhecimento aos 8 anos de idade, querendo ser maior do que o pai, querendo ter uma família ou ter uma mulher, querendo, sei lá, consumir álcool, querendo ter meios de consumo, melhor dizendo, do privado. Geralmente é isso, meios de consumo, sonhos de consumo, meios de consumo do privado. Perde a imaginação. Por quê? Porque, como eu já disse, no privado não tem espaço para conhecimento. O espaço do privado é só passar e receber dinheiro. Como ele só trabalha com isso, ele só trabalha com o capital. Ele não deixa ninguém ter conhecimento. Então a gente já vai para o nível 2. A gente estava na introdução, agora a gente vai para o nível 2. Ou nível 1, acho que nível 1. Então, objetos para consumir. O privado injeta dinheiro em tudo. Ele faz isso, ele injeta dinheiro não, ele injeta capital. Não vamos com dinheiro é um nível mais baixo. Ele injeta capital em tudo, para poder, ele é como se fosse uma teia. Pronto, a aranha, ela não joga teia nas paredes, nas folhas das árvores, pronto, ela joga teia ali, ela faz o esforço de jogar teia, mas ela mantém, isso eu tenho uma filosófica, como eu já falei. Isso já é mais um conceito, isso já é mais eu esqueci o nome agora. Não é teorema, não sei, eu não lembro o nome, assim, faz muito tempo eu tô meio sozinho, eu já falei no primeiro vídeo, mas tudo bem, dá pra dar de ouvir. Então a aranha joga as teias, faz o esforço de jogar as teias ali, vai parte por parte, em cada folha ou na parede, nas esquinas da parede, ela espalha a teia. Mas aí quando ela espalha a teia tá grudada, ela deixa ali, ela prende tudo, ela segura tudo, e se segura em tudo também. E o que cair na teia dela é alimento, caiu na rede é peixe, como no básico dizendo assim, a expressão caiu na rede é peixe. A aranha botou a teia ali, grudou em tudo, se segurou em tudo e segura em tudo, agarra tudo e se segura em tudo, e o que cai ali é o alimento dela, e ela fica só ali. É exatamente isso que o privado faz. Ele joga a teia, ele se agarra em tudo, prende tudo, segura tudo e se agarra em tudo também. Ao mesmo tempo que ele ganha, vamos dizer assim, que ele vence, ele segura em tudo, ele também é segurado, ele também se agarra, ele também se desespera, porque ele perde e ele ganha. Então ele mantém as teias ali firmes. Tem a chuva e tudo mais, tem o sol, tem o vento, mas ele se mantém firme, agarrado e agarrando, segurando, perdendo e ganhando, então vamos dizer assim. Mas o que cai no alimento dele, ele gera, ele envolve com a teia, ele guarda um alimento, ele pega outro maior e guarda também. Quando ele pega o menorzinho, ele já se alimenta, já suga aquele ali. Vê que conceito interessante, vê como eu falei, a situação do corpo humano com todo o universo, isso é muito interessante. Quando vem um alimento maior, ele guarda, bota as teias e guarda ali, deixa no cantinho. Quando vem um mais ou menos, ele guarda um pouco também, fica ali, espera o menor. Quando vem o menor, ele se alimenta na hora, ele suga tudo e deixa pra lá. Aí o alimento já cai, o resto do alimento, que talvez sobre alguma coisa, mas sobre a pele do inseto e tal, já cai no chão e já vira alimento de resto, até na teia ou no chão, vira, entra em estado de decomposição e já vira alimento para outras substâncias, outros seres, como bactérias, fungos, vírus e por aí vai. E é assim o capital, ele se agarra em tudo e ele fica somente ali, parado. E ele desenvolveu as teias, ele se agarrou em tudo ele usa. Só as teias devem ser o quê? As teias certamente são o capital que ele mantém ali. E ele deixa o capital ali. E as pessoas tudo vai se agarrando nas teias, que é o capital. Vai consumindo aquelas teias. E quando eles se aproveitam, a pessoa consome, gruda na teia e se prejudica. Ela gruda na teia, é bonito, vamos lá, o inseto gruda na teia
e se prejudica. Por quê? Porque ele fica preso e cai nas garras da aranha. A aranha do privado pode ser, né? Então, quando vem um alimento maior, ela guarda, quando vem um alimento mais menor, ela guarda, quando vem um alimento menor, ela suga, porque ela vai guardar o maior, lógico, para usar depois como recurso, como alimento, como algo para desenvolver lá. Então, ela suga o menor e joga fora, deixa só as cascas. E as cascas já viram alimento para outros seres, vamos dizer assim. Outros seres, é porque eu tô meio fraco também, quando eu tô meio sozinho, mas tudo bem. Aí já viram alimento para outros seres. E é assim o capital, o capitalismo, o privado. Hoje em dia é meio escondido, porque eles usaram o militar para poder desenvolver várias práticas, para poder gerar e poder avançar o seu meio de consumo, ou melhor, o seu meio de produção, revoluções. Ele se alimenta de tudo, o capitalismo privado se alimenta de tudo, o que ele puder fazer ele faz. Revoluções tecnológicas, revoluções industriais, revoluções trabalhistas, revoluções e guerras usando o militarismo, revoluções usando o manufaturamento, usando os meios de produção de trabalho agrícola, pecuário, como é que eu posso dizer, maquinário, mecânico, computacional, vai desenvolvendo, vai crescendo. Como eu disse a vocês, se vocês quiserem conhecer mais, eu passo uma ideia, uma introdução básica. Se vocês acham interessante e tá vendo aqui que eu tô passando por termos básicos e você quer se interessar que realmente vale a pena porque é muito conhecimento, você vai e começa a pesquisar, até na internet, no YouTube mesmo, você botar uma frase dessa que eu falei, vai aparecer um monte de vídeo falando sobre isso. Aí você pega um e pega outro, O que vale a pena também muito é você ter o conceito, porque é uma coisa interessante, que também é trabalhado pelo privado, que eu acho que eu falei no outro vídeo, não sei se eu falei no outro vídeo, sobre o filme O Pulso, e vários outros filmes, que eles trabalham com vários conceitos, com vários especialistas, sei lá, cientistas, físicos, matemáticos, sociólogos, é que eu esqueci agora as profissões, mas vários teóricos, filósofos, como é no Matrix também e tudo mais. Eles trabalham com tudo isso e os conceitos estão nos filmes, em cada cena, em cada segundo, em cada luta, em cada, sei lá, em cada diálogo, em cada passo, em cada pulo, em cada vestimento, em cada figurino, em cada cenário. Nós as pessoas se apegam ao quê? A imagem. Tem até aquele comercial eu gostava muito, eu era muito criança, eu sempre me peguei nesse comercial, velho. É muito interessante e ele mostra você porque o comercial privado é uma frase do comercial privado e ele é uma marca muito forte. Eu só vou dizer só a frase. Vocês vão ver e vão dizer, realmente esse cara é muito inteligente, velho, porque assim, eu sempre me peguei nisso, nessa frase. E essa frase mostra pra pessoa, eles querem libertar, mas ao mesmo tempo eles aprisionam, é a teia. Eles libertam, mas eles aprisionam. Você se liberta se você for conhecer, se você for procurar, se você usar o advento do capital, do privado, para poder se abastecer, ponderar e evoluir. Mas as pessoas fazem o quê? Se embriagam. As pessoas se embriagam com o conhecimento, não vai dar não conhecimento, mas com as práticas comerciais, as práticas publicitárias. Então, imagem não é nada, sede é tudo, obedeça a sua sede. E o final vocês já sabem já, né? Não precisa dizer, é uma marca muito forte, Essa frase é chocante, cara, desde pequeno, vários comerciais e comerciais que passavam e eu sempre me pegava nessa frase. E ela diz tudo, eu não preciso nem repetir a frase. Vocês já ouviram a frase já uma vez? Exatamente, a sede do saber, cara, a sede do saber. Eles falam, imagem não é nada, sede é tudo. Eu sempre me peguei a conceitos, pegar o conceito nas lutas, nas cenas, nos diálogos, nos cenários, nos figurinos, no enredo, em tudo. Você deve se apegar ao conhecimento e não a imagem, ou melhor, você deve se apegar ao conceito e não a imagem. Então, vamos ver aqui a situação. Pronto, vamos lá para terminar. Tá indo. Objetos para consumir. A política atual, vou falar da política atual e do país, porque quando eu falei do primeiro vídeo e do segundo vídeo, quando eu falei da segunda parte, que agora é a parte 2, eu falei do conceito atual do país. Então vamos lá. A política é uma coisa muito espontânea e ao mesmo tempo muito básica. Por quê? Porque assim, você para ser um político você não precisa ter instrução. Em qualquer lugar do mundo você não precisa ter instrução.
Você não precisa ter educação, você não precisa ter decência, você não precisa ter respeito, você não precisa ter nada, você só precisa ter pessoas ao seu lado, ou sei lá, confiando em você. Às vezes ela não está nem do seu lado, ela só confia em você. Para poder você angariar votos. Esse é um político. E então, esse é o esquema que o privado faz. Por quê? Porque ele manipula pessoas em cima de pessoas. O público, ele mantém a ordem do público. Só que é muito até sair da câmera, velho. É um estratagema muito grande. Por quê? Porque eles trabalham muito. As pessoas pensam que não. Eu falei para passar a receber dinheiro, mas o capital, ele é muito forte. Ele agrega todo tipo de especialista, todo tipo de conhecimento, todo tipo de situação para poder melhorar o capital. É uma prática de recursos infinitos uma prática de capital infinito para recursos finitos. O que ele puder fazer, o que ele puder arrecadar e o que ele puder destruir, o que ele puder avassalar e passar para frente, ele faz. Eu acho que eu falei no outro vídeo falei do filme e do livro. Falei. Mas então, vamos lá para a política. O que eles fazem? Eles mantêm o Estado trabalhando em prol do cidadão, mas eles deturpam a política e eles deturpam o cidadão. Como eu falei, as práticas de desenvolvimento e tudo mais que está uns minutos atrás, é melhor vocês verem do que eu tentar explicar de novo. O capital sempre se desenvolve, ele sempre evolui. E quando ele chega no nível ambicioso, que não tem mais nada para fazer, o que ele faz? Ele evolui o seu nível aquisitivo, o seu nível de poder, ele evolui o valor, ele evolui a forma do capital para poder criar mais espaço e criar mais tecnologia e mais conhecimento e mais práticas abruptas para ele poder se desenvolver e enganar mais e ludibriar mais e explorar mais e colocar ainda mais o lucro acima da vida. Mas como eu falei, sempre falo, é um resta um. E um resta um não serve pra nada, nada. Porque no fim são pessoas. As pessoas veem o capital como Deus, tetralogia, como sei lá, uma entidade. Mas não é só papel. O capital é só papel. E logo vai deixar de ser papel, porque as pessoas têm dívida na cabeça, mas ainda pegam o papel. E depois vai ser só números. E as pessoas, sei lá, transformaram o nosso cérebro em uma CPU. Processador e HD, que é o hard disk, que é o disco rígido, e placas de vídeo, e agora com celular que tem armazenamento e memória, que é armazenamento e memória, e as pessoas levam isso a sério, porque elas não têm conhecimento, elas não têm liberdade. É complicado, quer dizer, é simples, mas para poder ficar simples tem que fazer vários ciclos. Vários ciclos, tem que conhecer muito, Quando você tem um conhecimento evangélico, ele fica básico, mas para chegar lá você tem que lutar. Mas todo mundo tem esse direito de obter conhecimento, de crescer na vida, de ser alguém de verdade, de ser cidadão, de ter decência, de ter respeito, de ter humanidade, de ter humildade, de ter senso crítico, liberdade filosófica, criatividade mental, indumentária intelectual e por aí vai. Todo mundo tem esse direito, mas qual é o direito que eles dão agora? De obter capital. Vamos resumir rapidinho o privado. Tipo, as pessoas, o que é o privado também. As pessoas que têm menos criatividade e têm mais, vamos dizer assim, mais demagogia, mais conversa, elas vão para o público, que é o político, ser um político. E as pessoas que têm mais ou menos um pouco de conhecimento, de passar e receber dinheiro, elas vão para o privado a nível mais, não mais baixo, mas mais baixo que eu digo conceitualmente, que é mais de passar e receber dinheiro, que é o quê? O empresarismo, que é propriamente capital. E as pessoas que têm mais conhecimento e mais criatividade, ou pelo menos não mais conhecimento, mas que tem mais uma prática assim de obter conceitos e tudo mais, e que tem mais destreza, que tem mais chance, mais liberdade, geralmente os mais jovens, não com boas condições, mas com boa vivência, de obter conhecimento ao longo da vida, porque tem gente que tem obter chance de ter conhecimento trabalhista, vamos dizer assim. Tem gente que tem conhecimento de obter conhecimento político, mas que tem conhecimento e conhecimento empresarial, mas que tem conhecimento de obter conhecimento mais abrangido, conceitual mesmo, intelectual, vai para o quê?
vai para um nível mais alto do privado, que é a mídia. A mídia! Pensa que o nível mais alto do privado é o quê? É o empresarismo? É o banqueirismo? Não, isso aí é só passar e receber dinheiro. Isso aí tem muito capital, mas não tem conhecimento. Onde tem conhecimento? No nível da mídia, onde você se influencia e você se influi, você interage com todo tipo de pessoa que tem conhecimento, que tem todo tipo de conhecimento. Um YouTube, um TikTok, um Instagram, e por aí vai, vários aplicativos. E você pode criar um aplicativo, tem podcasts, aplicativo de podcast, tem streamers, streamer de jogo, streamer de filme, streamer, não dá pra entender, né? Você pode criar como é que eu posso dizer? Não é um, poxa, eu esqueci, não é um domínio. Porque você pode criar um domínio público, domínio privado, não é domínio. Você pode criar um software, vamos dizer assim. Você pode criar um software novo, é só você ter capital e ter criatividade. Ou às vezes não precisa nem ter tanto capital, mas tendo muito conhecimento e criatividade que você já agrega espaço, consegue patrocínio e criou seu próprio streamer, que criou o seu próprio domínio também, que criou a sua própria organização midiática. Aí você passa a dominar. Beleza, eu vou parar por aqui. Então vamos para a política. O que é que eles fazem? O privado deturpa o público e deturpa o social. E o que o público faz? O público se agrega do que tem de recurso, porque falta conhecimento, falta o nível filosófico, como os filósofos gregos já falaram, que os políticos têm que ter conhecimento filosófico para poder, como eu falei no começo do vídeo, trabalhar em prol do cidadão justamente com valores, com virtudes, com muito mais coisas assim para poder melhorar de verdade a vida do cidadão, dar liberdade a ele, dar espaço e querê-lo como igual. Não é o que acontece. O que acontece? Meio do capital influenciando o público e influenciando o social, o socioeconômico e o público, que é o político. Dinheiro que gera tudo, que gera, sei lá, santinho, que gera carona de carro que pode levar, que inclusive aqui no Brasil parece que já liberou de novo carona, que gera políticos tiranos, políticos corruptos, tudo em prol do dinheiro. E o povo também, que fica no nível mais baixo, que quer ser um jogador de futebol, que quer ser um youtuber, que quer ser um político, que quer ser um empresário, fica sonhando e assim, não obter conhecimento, porque conhecimento é a melhor coisa para você ser cidadão, para você ter a liberdade, para você ter o entendimento do seu corpo e da sua mente, como eu falei nos outros vídeos, para aí sim você poder crescer com criatividade, igualdade, justiça, fraternidade, valores não, virtudes. Só que virtude é mais difícil, porque virtude tem que ter imaginação. Tem que projetar, tem que ter na mente. Então a gente vai poner os valores. Isso eu já estou passando vários aspectos. Nós vamos poner os valores, que tem que ter conhecimento. Mas aí o que é que acontece? As pessoas no máximo têm, sei lá, não é nem conceito, no máximo diálogo, porque fica no nível da instrução. No nível da instrução, porque a instrução ensina a dialogar. O policial, ele aprende a dialogar. O político, ele aprende a dialogar. O empresário, o médico, ele aprende a dialogar. No curso superior que ele faz, tem a oratória, tem seminário, tem palestra, tudo isso ensina você a dialogar. Mas como o privado injeta, como eu já falei no outro vídeo do Advento do Capital, com relação ao açúcar, com relação ao consumo, que eu falei no primeiro vídeo também, bem do consumo e tal, que o capital é um meio de produção, que assim, realmente é um meio de produção, mas é muito injusto ver desse jeito, porque é um meio de produção exploratório. É um meio de produção que pôs pessoas controlando pessoas. Vê, se fosse pelo menos, sei lá, um animal racional controlando um animal irracional, tudo bem que a função do animal irracional é servir ao animal, ou seja, um cavalo que corre, que carrega uma carroça, um boi que dá leite, que come pasto e vira carne, aí tudo bem. Mas uma pessoa pegar, chegar na outra, sei lá, acorrentar, botar num navio, para ela passar 40 dias tomando água salgada, sem comer, sem beber, sem dormir direito, se ela sobreviver, ela continua para trabalhar em prol de pouca roupa, de pouca alimentação, de pouca condição de descanso e já falei pouca alimentação e muito trabalho. Isso não é justo, cara. Isso não é justo nem pra um ser superior, velho. Isso não é justo nem pra... Isso dói no ser superior, velho. Ver pessoas controlando pessoas, explorando pessoas, matando pessoas, literalmente.
Isso é horrível. Então vamos lá, vamos voltar para o político. É porque eu vou passando vários aspectos. Então, vamos voltando para o político, que é o privado deturpa tudo. Então, meio de consumo, as pessoas estão sonhando. Os políticos não têm conhecimentos filosóficos, os políticos não têm liberdade conceitual, os políticos não têm visão de mundo. Então, eles são apenas pessoas que conseguiram subir de degrau no nível social e assim, conseguem dinheiro do próprio povo. É um pisando no outro, assim, indiretamente. O público, que é o político, se aproveita do social, do socioeconômico, que é o povo, que contribui com impostos quando consome bens, quando obtém bens, quando paga impostos, que imposto já estão querendo tirar porque é exploração, porque o cidadão já paga imposto no consumo, quando consome produtos e quando consome bens. Então imposto é exploração, mas aí tudo bem, daqui a um certo tempo a gente vai ver. Apesar de não ter muito tempo, mas tudo bem. Então, aí as pessoas se aproveitaram e começaram a se obter do capital umas das outras, em níveis, uma escada que vai subindo. Jogador de futebol, políticos, empresários, youtubers, tiktokers, que cada vez vai ficando pior, piseiristas, sei lá, frevistas, trappers, que é uma derivação do trap, que é uma derivação do rap, assim como o piseiro é uma derivação do sertanejo, do sertanejo? Do sertanejo não, tem o piseiro, aí tem o sertanejo, e eu não lembro, cara, tem o sertanejo universitário, aí tem o forró, que antigamente era forró, aí foi passando o sertanejo, mas não é sertanejo, é outro nome, mas tudo bem, eu esqueci, mas deixa eu falar. Então, esses negócios de derivações, isso aí já é o linear do fim. Por quê? Porque quando faz derivação, diminui a complexidade instrumental, diminui a complexidade instrumental, diminui a intenção da prática vocabular, eu acho que é vocabular, tudo bem, diminui a indumentária intelectual, diminui a complexidade, acho que eu falei complexidade, mas tudo bem, diminui a complexidade produtiva, no caso da produção da música, do clipe, do show, muda muita coisa, diminui o nível cultural, que geralmente é estrangeirista, principalmente aqui no Brasil, mas no mundo todo também, porque tem muitas músicas que influenciam umas das outras dos outros países e tal, tudo mais. E os próprios países, como eu já falei aqui os termos atrás, os próprios países vão decaindo quando vão fazendo novos estilos. Por quê? Porque a sociedade está ficando mais fraca. Os pais estão tendo seus filhos muito novos, e seus filhos muito novos não têm maturidade, os pais não têm maturidade para educar os filhos, educa com capital, com dinheiro, e não é educação, não tem rigidez, não tem postura, não tem indumentária paterna para poder passar conhecimento dos filhos. Fica meio complicado isso. Então vamos lá para terminar, que tá estendendo já. Não tá estendendo, mas assim, eu não quero deixar tão extenso, né? Não quero deixar tão extenso, para variar o tempo dos vídeos. Até porque é vídeo direto e tudo mais. Então vamos lá. A situação do político, que injeta no público com palavras fúteis e passando muito sonho para as pessoas. Fica muito complicado, e todos sonhando com capital e todos sendo objeto para consumir. Como eu tava vendo ontem, o CQC, falei do CQC, né, velho? Programa abençoado, muito bom, o melhor programa do Brasil pra mim, velho. O político tava vendo o Top 5, ele falou que teve um aumento isso em 2011 ou foi 2013, que tem a data no YouTube e tal, o vídeo. O aumento do salário de 24.700 para 27.890, alguma coisa assim, velho. Tipo, 3 mil. O político estava insatisfeito porque o salário dele era de 11 mil, e ele disse que tinha, sei lá, casamentos, tinha batizados, tinha eventos de 15 anos, tinha vários eventos que ele tinha que ir, e tinha que comprar vestimentas, e tinha que injetar dinheiro, tinha que pagar sei lá, capital, tinha que patrocinar o evento, e disse que não dava para viver com um salário de R$ 11.400.
Um cara que começou, sei lá, sem conhecimento, começou na pelada da várzea, juntando gente para ser vereador, que começou a dar uma sopa, uns exemplos que tem, começou a dar uma sopa e tudo mais, e aí se tornou um político. Eu acho que ele era um senador, não, deputado, não era senador, era deputado. Ou pode ser do aumento dos... Não, mas foi aumento dos deputados. O que mais tem é aumento dos deputados. Então, ele era um deputado. Mas se ele fosse um senador também dava a mesma coisa. Muda a função, mas aí o pessoal não conhece e tudo mais e dá a mesma coisa. Rouba do mesmo jeito. Então, ele, como deputado, ele disse que não estava satisfeito com o salário dele. Tem gente que vive com R$250, com R$150, que se alimenta, sei lá, uma vez por dia, às 4 horas da tarde, e depois se alimenta de 6 horas da manhã, só de um copo de café, porque não aguenta ficar sem café. É muito complicado. As crianças que são feitas como objeto para consumir desde pequenas não tem nem noção ainda, nem estuda direito, sei lá, 2 anos e meio, 3 anos, tá começando agora a engatinhar no maternal, sei lá, tá aprendendo a jogar quadrado no chão, cubo no chão, jogar uma bolinha, uma esfera no chão. Só fazendo beabá bem básico, nem escreve ainda, só fica na oratória. Já é objeto para consumir. Usa uma sandália de uma marca boa, uma bermuda de uma marca muito boa, que é muito cara, uma camisa de uma marca vulgar também, que é muito cara, um boné de uma marca vulgar, que é muito cara, uma pulseira, um relógio, um smartphone que as crianças hoje em dia têm, porque tem que ter, né? Que os pais dizem, não, porque tem que ter, que acalma a criança e deixa ela inteligente. Ela não fica inteligente. Eu não sei se eu falei isso no outro vídeo, eu acho que não, mas aí também é o advento do privado em cima do público e em cima do socioeconômico, eu vou ter que dizer. As crianças, elas não ficam mais inteligentes, elas só são mais destras, porque os pais liberam só, sei lá, a parte destra, não liberam o conhecimento, até porque o conhecimento, além de passar geneticamente, mas está se perdendo muito, a genética está ficando fraca, como eu já falei nos outros vídeos. O conhecimento é mais passado na interação, de pai para filho, no diálogo, na passagem de valores, de conhecimento, de práticas assim, conversativas entre o pai e o filho, a mãe e o pai e o filho e outros cidadãos e tal, e por aí vai. Mas as crianças não ficam muito inteligentes, elas ficam mais destras. Elas ficam mais destras com a situação da tecnologia que evolui e influencia bastante. Porque assim, a tecnologia ela vem com muita energia, tem silício e tudo mais, mas ela vem também com uma prática isso também é muito bom, porque assim, é como se fosse uma entorpecência, a própria energia passando pelo silício, passando pelos fios e pelos chips e pelas placas do computador, é entorpecência, até porque às vezes você tem lag no computador e ele passa rápido e você passa processando rápido a informação, e às vezes passa um pouco mais devagar, trava, assim como quando você bebe e você fica embriagado, trava o seu organismo. Quando você, sei lá, se entorpece de uma droga pesada e dá uma overdose, trava o seu organismo. Eu não preciso dizer organismo neural ou físico ou orgânico, não é? Porque eu já expliquei nos outros vídeos, como eu falei, vai ver nos outros vídeos. Trava. Então, isso é muito interessante. A prática de consumo de álcool, de bens de consumo, de chocolate, isso trava o organismo. Isso é passado pro filho. Essa entorpecência é passado pro filho. E o que o filho absorve? Absorve o melhor. Um bebê só absorve só o puro mojo. E o que é o puro mojo? É só o diamante da entorpecência, que é o quê? A prática de destreza para novas tecnologias. É muito interessante o meu conteúdo, mas calma, a gente vai chegar lá. Então, como eu já falei, é objeto para consumo, né? Terminou, então eu vou ficar por aqui. Espero que vocês gostem, ou melhor, espero que vocês tenham gostado. E vamos passo a passo caminhando rumo ao caminho do bem. Muito bem, boa tarde, boa noite e até a próxima. Eu sou o Ibarmesh.